Um grande abraço para você que está sempre ligado aqui comigo no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho. Um dia mais do que especial, feriadão, e o Botafogo enfrenta o PSG na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Eu vou fazer um pré-jogo hoje diferente, dando mais a minha opinião, o que eu penso sobre isso tudo, o que eu espero dessa partida, o que eu acho. Eu sei que algumas coisas que eu falo aqui, elas são polêmicas, nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu sempre falo o que eu penso. Então eu vou falar aí mais ou menos o que eu penso sobre essa partida, o que pode acontecer. Claro, a gente vai trazer a provável escalação do Botafogo também, que deve ter novidade. Vamos falar muito sobre essa partida, mais do que especial. Botafogo, campeão da Libertadores, contra o PSG, campeão da Champions, na Copa do Mundo de Clubes, 10 horas da noite, a bola vai rolar. Olha, hoje vai ter live aqui no canal. Claro que a gente vai fazer uma cobertura diferente. Hoje vai ter uma cobertura especial. Então hoje, quinta-feira, tem live aqui no canal, 3 horas da tarde. Aguardo vocês. A gente vai estar aqui ao vivo, falando mais dessa partida, trazendo mais informações. Então hoje, quinta-feira, live, 3 horas. Aguardo vocês. Olha, eu peço para vocês, por gentileza, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Antes de eu começar a falar sobre esse jogo, eu vou fazer uma pergunta para você que está me acompanhando. Comente aqui que eu vou ler. Qual o teu sentimento vendo hoje o Botafogo enfrentando o PSG numa Copa do Mundo de Clubes? Eu quero saber o teu sentimento de verdade, porque agora é a hora da verdade. Agora é a hora do vamos ver. Então eu quero saber o que você está sentindo para eu entender também aqui nos comentários. Olha, Botafogo e PSG, a bola vai rolar 10 horas da noite, horário de Brasília. Lá no estádio Rosenball, em Los Angeles. É o estádio que o Brasil foi tetracampeão em 1994. É o mesmo estádio do Tetra. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em cima da Itália nesse estádio. Tava um sol de rachar aquele dia. Hoje vai estar um pouco mais tranquilo, porque é um jogo que acontece lá 6 horas da noite. 10 horas aqui, 6 horas da noite lá nos Estados Unidos. Então não vai estar tão quente como na final da Copa do Mundo, mas vai estar fazendo calor também, claro, mas não tanto como na Copa do Mundo, que o Brasil acabou sendo campeão, tetracampeão em cima da Itália. Olha, o Botafogo é o campeão da América, enfrenta hoje o PSG, que é o campeão da Europa. Então a gente tem hoje um confronto do melhor time da América, isso aqui, ó, melhor time da América, contra o melhor time da Europa. Olha, uma coisa importante. Antes do jogo do Botafogo, vai ter Seattle Sounders contra o Atlético de Madrid. E isso é muito importante, porque a gente já vai entrar em campo sabendo o resultado, sabendo o saldo. Neste momento, o grupo B do Botafogo, o PSG é o líder com 3 pontos, o Botafogo é o segundo com 3 pontos, o Seattle é o terceiro e o Atlético de Madrid é o quarto. Então, antes do jogo do Botafogo, a gente vai ter o confronto do Seattle contra o Atlético de Madrid. Então, a gente já entra em campo sabendo o resultado, sabendo o saldo. Lembrando que na última rodada, o Botafogo enfrenta a equipe do Atlético de Madrid, tá? Olha, falando do jogo, hoje eu quero fazer diferente. Eu vou falar tudo que eu penso, porque eu não guardo dinheiro, então não vou guardar segredo, né? Olha, eu faria aquilo que eu venho falando aqui a semana toda. Eu colocaria hoje um Botafogo com 2 linhas de 4. Eu colocaria na esquerda o Cuiabano para fazer uma dobradinha com o Telles. E na direita
eu colocaria o Gregóry para fazer uma dobradinha com o Vitinho. Cara, o lado esquerdo do PSG, eu vou tentar falar o nome dele aqui, é Kvaratskhelia. Sei lá o nome do cara. Ele joga pelo lado esquerdo do PSG. É o lado mais perigoso. Do lado direito tem o Hakimi. Eu sou muito fã do Hakimi, o camisa número 2. Mas do lado esquerdo tem o Kvaratskhelia, sei lá o nome dele. É o lado mais perigoso do PSG. Então, cara, você tinha, eu acho que o Renato Paiva, ele tinha que colocar o Gregóry para fazer uma dobradinha com o Vitinho. E do lado esquerdo, eu colocaria o Cuiabano para fazer uma dobradinha com o Telles para tentar parar o Hakimi, que é muito rápido também, muito bom de bola. Então, eu colocaria hoje um Botafogo com 2 linhas de 4. Eu entraria com John, a primeira linha de 4, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles. A segunda linha de 4, Gregóry, Marlon Freitas, Alan e Cuiabano. E lá na frente, 2 atacantes. Igor Jesus, aí ele teria que escolher ou o Savarino, ou o Arthur, ou o Joaquim Correia. Alguém vai ter que ir para o banco. Eu faria isso, gente, porque o PSG é muito forte pelos lados, você tem que fechar os lados e você tem que preencher o meio-campo também. E o Cuiabano seria importante para você dar uma estocada. No contra-ataque, o Cuiabano, ele tem velocidade. Eu acredito que ele vai fazer isso? Não. Eu acredito que o Alan vai entrar, ele vai colocar mais um volante ali no lugar do Mastriani, mas eu acho que na direita ele vai manter o Vitinho com o Arthur e ele mantém o Savarino no time com o Igor Jesus. Então, como é que ficaria dessa forma? Do lado direito, a gente teria o Arthur ajudando o Vitinho na marcação, e isso é muito perigoso, porque o Arthur, ele marca muito mal, e o lado esquerdo do PSG, como eu falei, é o lado mais forte deles, e o Alan dobraria com o Alex Telles do lado esquerdo. Então acho que vai ser mais ou menos isso. Eu não acredito que ele vá tirar o Arthur, eu não acredito que ele vai tirar o Savarino do time. Eu tiraria um dos dois para a entrada do Cuiabano, como eu falei agora há pouco, mas eu não acredito que ele vai fazer. Então, cara, a gente pode ter um lado direito hoje do Botafogo bem arriscado, porque o Arthur, ele tá sendo muito importante no ataque, mas o Arthur, cara, ele tem muita dificuldade na marcação e ele vai ter que ajudar o Vitinho. Do lado esquerdo, você coloca o Alan para fazer uma dobradinha com o Alex Telles. Gente, eu espero o Botafogo hoje com a cabeça no lugar, com garra, com muita concentração. Eu tenho certeza que o time hoje vai estar muito concentrado, ligado o tempo todo. O Botafogo sabe, se errar, o PSG vai fazer o gol. Se você errar, tem tudo para o PSG chegar e fazer o gol. Então tenho certeza hoje que o Botafogo ele vai entrar ligado o jogo todo, concentrado e cabeça no lugar para essa partida. Cara, só que agora eu vou entrar nas polêmicas do que eu penso. Eu tô falando aqui a semana toda no canal. Eu tentaria fazer hoje um jogo de compadres. Iverson, que jogo de compadres é esse? Você acha que o PSG ele tá pensando no Botafogo? Cara, eu tenho certeza. Se você fizer uma pergunta pro PSG, você prefere que o Botafogo passe ou você prefere que o Atlético de Madrid, que é um concorrente da Europa, passe? Eu acho que o PSG, cara, ele escolheria o Botafogo passando junto com eles. Cara, quando eu falo jogo de compadres, só pra você entender, é o Botafogo entrar hoje sentindo o jogo. O Botafogo tem que entrar sentindo o jogo. Percebeu que eles estão mal, percebeu que eles estão cansados, dá pra ganhar o jogo, aí é outra parada. Agora, eu acho que o Botafogo, ele não tem que entrar de peito aberto, ele não tem que entrar peitando o PSG. Eu acho que o Botafogo, ele tem que entrar, sentir o jogo, como é que vai ser. Se eles apertarem a gente, aí a gente marca, meu irmão, e tenta sair para atacar. Agora, eu acho que tem que ser hoje, eu queria, né, uma opinião minha, não sei nem se você concorda, eu queria hoje um jogo de compadres. Eu acho que 0-0 tá bom para todo mundo. Claro que a gente quer sempre vencer, aqui não é um debate de grandeza, o Botafogo é menor ou pior, é menor ou menor, ou maior, não é esse debate. O debate é, gente, qualidade técnica. E a qualidade técnica hoje do PSG tá muito acima do Botafogo. Cara, o PSG hoje na Europa, ele tem uma distância muito grande para qualquer time europeu.
Imagina pra gente. Hoje, na Europa, o PSG, ele tá sobrando. Imagina a gente que nem europeu é. E isso é uma verdade, doa quem doer, a gente tem que falar a verdade, eu não vou ficar aqui vendendo ilusão pra você. Claro que eu quero que o Botafogo vença, eu sou botafoguense, hoje a vitória é fundamental, a gente faria história, os jogadores sabem disso, os jogadores do Botafogo, eles sabem que se vencerem uma partida como hoje, eles entram pra história. Eu sei disso tudo, mas a verdade tem que ser dita, cara. Se eles quiserem jogo, é muito complicado, porque eu acho que o jogo do Botafogo é contra o Atlético de Madrid, que vai ser meio-dia. O jogo contra o Atlético de Madrid tem jogo, vai ser meio-dia. O Botafogo tá acostumado com isso. O Botafogo cansa de jogar esse horário. Vencemos o Flamengo no Maracanã jogando 11 horas da manhã ano passado. Então, cara, eu acho que o jogo do Botafogo é o jogo contra o Atlético de Madrid, que vai ser ali meio-dia. Cara, o PSG, cara, eles trucidaram o Liverpool, eles trucidaram o Arsenal e eles trucidaram a Inter de Milão, gente. Então é claro que a gente está falando de um outro nível, é um campeonato curto, é um tiro curto, essa Copa do Mundo de Clubes é estratégia, é você jogar com a cabeça. É estratégia, gente, porque nessa Copa do Mundo é tiro curto, você não tem tempo de se recuperar. Então você tem que usar estratégia, você tem que usar a cabeça. Se você tá vendo que o jogo ali dá para cozinhar, vai ficar um empate bom para todo mundo e a gente resolve contra o Atlético de Madrid, por que não? Por que não, gente? Tem que ir de peito aberto, tem que peitar. Eu sei que tem gente falando isso. Não, tem que peitar, tem que ir pra cima. É sério que tem que fazer isso? Porque essa Copa do Mundo é estratégia também. É você usar a cabeça. É você analisar o adversário e saber o que faz. Então, cara, por exemplo, a galera tá comparando o Fluminense contra o Borussia. Olha o Benfica, olha o Porto, olha o Real Madrid. Cara, hoje o PSG está muito acima dessas equipes. O Real Madrid trocou técnico, está implementando ainda a sua filosofia. A Inter de Milão trocou de técnico, está fazendo experimentos também. O Chelsea, que vai enfrentar o Flamengo, não é grandes coisas nesse momento. O Chelsea também está nessa situação. O Borussia não é um timaço. Então essa comparação de, dá para bater de frente porque olha o Borussia, olha o Benfica, olha o Porto. Cara, hoje não tem comparação. O PSG, ele tá muito acima nesse momento dessas equipes. Então, realmente, querer comparar toda essa situação, cara, eu não acho que seja uma comparação ideal, porque eu não vejo hoje o PSG no nível de Borussia, de Benfica, de Porto, do próprio Real Madrid, que empatou ontem, que acabou de trocar de técnico, a Inter de Milão. Então, cara, um empate é o ideal? Não, a gente quer sempre a vitória. Mas se perguntarem, você quer um empate hoje? Você gostaria do empate hoje para resolver contra o Atlético de Madrid na última rodada? Eu aceitaria tranquilamente. Porque se a gente empatar hoje, é uma vitória para a gente também e a gente vai com moral. Contra o Atlético de Madrid no sol de meio-dia nos Estados Unidos. Então, cara, eu sei que é polêmico o que eu falei aqui a semana toda e vou repetir. Eu não cutucaria a onça com vara curta. Eu entraria em campo hoje, analiso o jogo, percebe o que pode acontecer e se puder virar um jogo de compadres, eu faria virar um jogo de compadres, porque o empate seria bom para todo mundo, porque na última rodada o PSG ele vai se classificar contra o Seattle Sounders e o Botafogo tem condições de bater de frente com o Atlético de Madrid. Então eu não entraria de peito aberto, iria analisar toda a situação para ver o que pode acontecer. Eu sei que muita gente não concorda, muita gente vai misturar grandeza, não, tem que peitar. Cara, eu acho peitar muito arriscado, mas vamos ver o que vai acontecer. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Comente aí se você concorda comigo ou não. Aí a gente vai trazer aqui aonde assistir o jogo, a provável escalação do Botafogo, falar da arbitragem também. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando que ainda teremos a nossa live aqui hoje, hein? Nesta quinta-feira tem live aqui no canal, 3 horas da tarde, aguardo vocês. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês.
Olha, a transmissão hoje, ela vai ser na Globo. E do jogo de hoje, o árbitro Drey Fischer, do Canadá. Olha, vamos aqui a provável escalação do Botafogo. Segundo o Globoesporte.com, deve ter apenas uma mudança. O Alan na entrada ali do Maestriani. Eu já falei tudo que eu penso na primeira parte do vídeo, então vocês já sabem o que eu faria. Mas, segundo o GE, a única alteração que o Renato Paiva deverá fazer é a entrada do Alan no lugar do Maestriani. Lembrando que temos jogadores pendurados ali como Barbosa, Joaquim Correia. Se tomarem cartão, não enfrenta o Atlético de Madrid na última rodada. Eu acho que o Gregory, ele tá pendurado também. Eu falei aqui no vídeo do Gregory, mas eu vou dar uma apurada para ver se realmente o Gregory também tá pendurado, tá? Enfim, vamos ver se Matheus Martins volta a ficar pelo menos no banco. A gente não sabe da situação do Bastos. O provável Botafogo é o seguinte: John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Alan, Marlon Freitas, Arthur Savarino e Igor Jesus. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, bom feriado. Aguardo vocês aqui na nossa live hoje, 3 horas da tarde. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.